Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Furacão Entrevista. Eu sou Gustavo Costa e hoje recebemos aqui o Afonso Lins, que é engenheiro e presidente da Associação dos Engenheiros Civis. Muito bem-vindo, seu Afonso. Muito obrigado por participar do podcast Furacão Entrevista. Obrigado, é um prazer a gente estar aqui no Furacão e trazer nossas propostas de campanha para o CREA, e a eleição acontece no próximo dia 3 de julho, já estamos bem em cima da eleição. Aí a gente vem aqui para esclarecer, para colocar as nossas propostas para o próximo triênio, 27, 28 e 29. E o nome da sua chapa é União para Transformar, é isso? União para Transformar, exatamente, porque nós entendemos que precisa dessa união entre as engenharias, agronomia, geociências, né, mas também os tecnólogos, os técnicos de segurança do trabalho, para que a gente possa transformar o nosso CREA, que realmente deu uma paradinha nesses 2 anos e meio de administração. Olha só que legal, né? Para começar aqui, a chapa propõe aí a emissão do CAT, né? Uma emissão de até 24 horas. E como essa meta, ela será viabilizada na prática e quais são as mudanças da estrutura que serão necessárias para alcançá-la? Vamos lá. Hoje o maior problema que nós temos, as maiores reclamações, tanto dos profissionais quanto das empresas, é exatamente a expedição da CAT, Certidão de Acervo Técnico. Normalmente as empresas, elas precisam para participar de licitações e também precisam para quê? Para contratar profissionais. Muitos profissionais são contratados em cima do seu acervo, né? E aí para tirar, tem muito acervo lá parado, 6 meses, 1 ano, até 2 anos, os profissionais reclamando que estão paradas as CATs. E aí a nossa proposta é a emissão da CAT em 24 horas. Como nós vamos viabilizar isso? Mesma forma que a Prefeitura hoje de Manaus expede a alvará de construção em 2 horas, ela faz um checklist e, consequentemente, você assina um documento se responsabilizando por tudo que você deu entrada. Mesma coisa a gente vai fazer no CREA. Então, vai haver um checklist por IA e depois a gente pega uma assinatura do profissional se responsabilizando pela documentação que ele deu entrada. E aí o CREA fica respaldado para emitir a CAT em 24 horas. Consequentemente, não teremos mais problemas com relação à participação de mais empresas em licitações, tanto na cidade de Manaus quanto no estado do Amazonas. E aí a gente vai estar agradando tanto as empresas quanto os profissionais também. O senhor consegue explicar para a gente o que significa CAT, a palavra CAT? Sim, Certidão de Acervo Técnico. A certidão de acervo técnico nada mais é do que a certidão em cima de tudo que você registrou através da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, o profissional, tudo que ele faz, ele anota. E aí você faz uma coletânea dessas anotações e aí você faz a certidão. Essa certidão é característica em cima daquela licitação. Por quê? Porque aquela licitação ela precisa de X metros quadrados daquele trabalho que você executou ou daquele projeto que você fez, e aí essa coletânea te dá a certidão de acervo técnico. E uma das propostas, né, das outras propostas que a sua chapa traz, que fala sobre enxugar as máquinas públicas e revisar contratos. Onde o senhor acredita que existe hoje os principais gargalos na administração do CREA? Olha, o CREA fechou o ano de 2025 com um déficit financeiro de 2 milhões e 100 mil reais. Ou seja, o orçamento do CREA é de 24 milhões. Se ele gastou 26,100, isso quer dizer que a máquina contribuiu para que tivesse um déficit, ou seja, está pagando muito. Então a gente precisa enxugar isso. Qual é a atividade de fim do Conselho? Fiscalização. Então a gente tem que ter menos administrativo e mais fiscalização. Mas também nós não concordamos com o último processo seletivo que foi feito para nível médio. Não cabe mais no CREA um conselho de tecnologia de nível superior contratar para fiscalização nível médio. Você tem que ter nível superior. Imagina, a gente fala muito, por exemplo, você anota uma responsabilidade técnica como profissional. Então, imagina como é que o fiscal do CREA ele vai fazer a anotação de ART de cargo e função, por exemplo, como nível médio. Não tem como anotar.
Porque o nível médio não pertence mais ao CREA, a não ser o técnico de segurança do trabalho. O restante não pertence mais. Então você não tem como fazer essa anotação e aí, consequentemente, como é que você vai fazer? Qual o respaldo técnico que você vai ter? Aí você vai querer fazer fiscalização no distrito industrial, que é outra meta nossa. Nós precisamos fazer fiscalização para quê? Para que nós possamos acabar com o não cumprimento do piso salarial no distrito industrial. Mas como é que eu vou fazer fiscalização com nível médio? Não tem como fazer. Como é que o engenheiro vai poder ser fiscalizado por nível médio? Fica muito complicado você ser fiscalizado por nível médio. Então, nós temos que acabar com isso e fazer com que tenhamos um processo seletivo já de imediato para nível superior e no segundo ano já uma licitação, é claro, para contratação, mas a gente vai fazer já o concurso público. Concurso público nível superior também, se possível, todas as modalidades, para que nós possamos não só ter civil, elétrico e mecânico, mas também meteorologista, geólogo, todas as engenheiro agrônomo, engenheiro de pesca, engenheiro florestal, todas as modalidades presentes na fiscalização, atendendo às câmaras especializadas do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências. E olha só, o senhor já falou a questão do concurso público, né? E também tem a construção de uma inspetoria física para cada município ter sua própria sede do CREA, é isso? Claro, nós em 2 anos e meio nós deixamos agora, nessa administração, só foi inaugurado uma inspetoria, a de Humaitá, que nós já tínhamos deixado 80% pronta. Imagina, não dá. Qual é a nossa proposta? Pelo menos 2 inspetorias por ano no interior. A gente já tinha deixado, inclusive, terrenos em alguns municípios doados pela prefeitura, que infelizmente nós perdemos porque não houve uma ação por parte do CREA nesse interregno de tempo. Agora não, a gente a partir do dia 27, já no primeiro ano, 2 inspetorias por ano com containers. Os containers são baratos, são R$30 mil cada container. 2 containers contemplam uma inspetoria. Então uma inspetoria, com você tendo o terreno doado pela prefeitura, vai ficar hiper barato você ter já de imediato. Tem uma construção rápida, e aí a gente ganha tempo e já usa essa inspetoria. Mas a inspetoria no interior, ela vai ter a mútua, a caixa de assistência junto com a gente, e vamos ter os call works dentro. Por quê? Porque tem muito profissional no interior que não tem aonde trabalhar, não tem o seu escritório. E aí o CREA vai estar emprestando esse espaço para que ele possa utilizar como escritório dele. E aí a gente vai fazer com que os profissionais deem mais valor, né, ao que fazem no interior do estado. E a gente também quer fomentar no interior também as entidades de classe. Por quê? Porque o CREA é formado hoje por conselheiros. Você só elege o presidente do CREA. O restante da diretoria são todos conselheiros do CREA. Da onde vêm os conselheiros? Da entidade de classe e instituição de ensino. Se nós fomentarmos a criação de novas entidades de classe no interior, a gente vai trazer o quê? Representatividade do interior para a capital e vai passar a discutir assuntos, problemas e soluções do interior do estado. E aí o CREA deixa de ser só discussão de Manaus e passa a ser discussão do Amazonas. Então isso é muito importante para a gente hoje. Se eu for comparar, por exemplo, o CREA do Paraná, que é um dos CREAs mais organizados, a maioria dos conselheiros vem do interior. Mas por quê? Porque eles têm entidade de classe no interior. Nós não. Culturalmente a gente não tem isso. Então eu preciso, como presidente, junto com a Nadiele, que é a nossa candidata a diretora-geral da Mútua, a gente fazer um trabalho CREA e Mútua para que nós possamos também trazer essas entidades de classe para a representatividade junto ao CREA e, consequentemente, a gente ter conselheiros do interior do estado que sabem realmente aonde dói no interior e a gente tentar solucionar com tecnologia, que é para isso que o Conselho existe. E pegando o gancho dessa fala que o senhor acabou de citar aí, da questão da organização, né, e da criação de cada sede do CREA em cada município, isso se interliga na questão do concurso público, que também pode
como é que eu posso falar, sediar, né, Claro, cada profissional em cada sede, né? Claro, por isso que eu falo que no primeiro ano não dá para a gente fazer o concurso público, a gente vai fazer o processo seletivo, só que nível superior. Você organiza, já começa com as inspetorias, e aí no segundo ano você já faz o concurso atendendo já os municípios que você vai trabalhar durante os 3 primeiros anos, que consequentemente serão pelo menos 6. Agora, é claro, se a gente tiver mais recurso, com o enxugamento da máquina e também com o trabalho de fiscalização, você passa a arrecadar um pouco mais. Você vai ter mais recurso e, consequentemente, você vai conseguir fazer melhores investimentos no CREA. E aí eu volto novamente para dizer o seguinte: é muito complicado você fechar o ano de 25 com um déficit de 2 milhões e 100, porque você já comprometeu o investimento de 2026. E aí você não consegue mais fazer investimento em 2026 porque você gastou demais em 2025. E aí você não dá para falar que você é um bom administrador, porque eu nunca vi um bom administrador gastar mais do que arrecada. Ah, muito legal. E a sua chapa também prevê a criação de grupos de trabalho. Só pode explicar mais um pouquinho para a gente? Sim, eu estive, por exemplo, com os engenheiros navais, que é uma classe crescente a todo momento, e você sabe que hoje nós temos grandes estaleiros na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. E aí eles não têm uma câmara especializada, por exemplo, de engenharia naval. Então a gente tem que voltar com os grupos de trabalho e atender, por exemplo, os engenheiros navais com o grupo de trabalho. Por quê? Porque o grupo de trabalho são especialistas da área que vão estar discutindo essa engenharia e, consequentemente, trazendo ideias e contribuições para a área, que é muito importante. A gente precisa de desenvolver todas essas áreas no Amazonas. E aí a gente não pode esquecer nenhuma das modalidades. E aí, depois disso, você futuramente pode estar pensando uma câmara especializada de naval, por exemplo. Mas aí você precisa de quê? De entidade de classe de naval e também instituição de ensino de naval também. Hoje você só tem o EA, que forma engenheiro naval. Você precisa fomentar a criação de outros cursos também para trazer representatividade também para dentro do Conselho. E o Conselho trabalhar junto com esses formadores para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade do profissional que está entrando no mercado. O senhor falou aí na criação de câmara especializada, certo? O senhor pode comentar para a gente sobre a proposta de criação da Câmara Especializada em Engenharia Ambiental? Claro. A última vez que a gente foi presidente do CREA, nós criamos a Câmara Especializada de Engenharia Florestal, porque nós entendemos que o Amazonas tem tudo a ver com engenharia florestal. E a gente precisava que tivesse uma Câmara específica para a gente trabalhar os processos da engenharia florestal. Da mesma forma que nós criamos também a Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho, porque nós temos muita segurança do trabalho, por exemplo, no Distrito Industrial, e é onde se tem mais de 50 trabalhadores em uma empresa. Né? Então a gente precisa avançar com isso. E aí eu entendo também que o Amazonas tem tudo a ver com a engenharia ambiental, que está crescendo muito. E aí precisa sim de uma Câmara especializada separada da engenharia civil, porque hoje é uma Câmara mista com engenharia civil e engenharia ambiental. A gente precisa separar isso, deixar a Câmara de civil só e deixar a Câmara de ambiental só. Os engenheiros ambientais já merecem isso e precisam disso para quê? Porque estão crescendo muito também no estado do Amazonas, e o Amazonas tem tudo a ver com a engenharia ambiental. E conta pra gente como é que está funcionando agora essas câmaras especializadas, que o senhor falou que estão todas agrupadas, é isso? Na verdade, o que acontece? Nós temos as câmaras especializadas, hoje são 7, se eu não me engano, e aí nós conseguimos separar. Mas a gente precisa separar também, o que eu falei agora há pouco, porque a civil e a ambiental estão juntas. Não dá para ficar juntas, tem que separar. E aí a gente tem que trabalhar, consequentemente, também para trazer outras, por exemplo, a naval. A naval começa a crescer, porque você começa a ter uma engenharia própria do Estado, porque você começa a ter uma formação no Estado própria.
né? Como foi a arquitetura lá atrás, que não se tinha a faculdade de arquitetura no Amazonas. E aí passou-se a ter uma arquitetura própria do Amazonas. Então você passa a ter também uma engenharia naval própria do Amazonas, e isso precisa ser contemplado, primeiramente com o grupo de trabalho de naval e depois com a Câmara Especializada de Naval. Então precisa ser cada vez mais separado essas modalidades, porque elas começam a crescer e precisam ter o seu próprio viés. E o senhor falou na questão de que o Amazonas ele tem tudo a ver com a engenharia ambiental. O senhor pode citar para a gente a função do CREA na BR-319? Claro, nós tínhamos um grupo de trabalho bastante atuante na BR-319, com especialistas da área, que a todo momento a gente estava reunindo e cobrando ações na 319 e discutindo também alguns probleminhas que nós temos na BR-319. A gente não vê mais isso. Por quê? Porque hoje o grupo de trabalho que existe não são especialistas da área, são pessoas que praticamente nem sequer trafegaram ou trafegam na BR-319, né? A gente, por exemplo, semana que vem vamos estar em Humaitá, nós vamos pela rodovia, né? Mas o GT teria que ser mais atuante. Por exemplo, cobrar aquela ação que teve na ponte. A ponte foi inaugurada. Logo depois foi contratado um reforço estrutural para a ponte. Ué, isso está estranho, né? Porque se você inaugura uma ponte e depois contrata um reforço estrutural, é complicado. Teve algum problema na ponte. E aí não houve uma cobrança por parte do CREA para que fosse realmente esclarecido o que aconteceu. Nós, como presidente da Associação dos Engenheiros Civis, a ABENC, a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis, nós fizemos essa cobrança. Nós não recebemos ainda retorno do DENIT, mas a gente está atuando nessas ações e precisa ser cobrado. Por exemplo, essa discussão do trecho do meio. Vai ser feito, sim, uma recuperação no trecho do meio, um asfaltamento. Bem, não é bem um asfaltamento que está se falando que vai ser executado, não. Não é isso, né? Na verdade, vai ser feito um trabalho em cima do contrato, né, de manutenção. E em cima desse contrato de manutenção eles vão usar um subterfúgio ou um item que na verdade não é o CBUQ, que o CBUQ é para asfaltamento, não é o CBUQ. Então é uma solução que é utilizada mais para impermeabilização e para utilização em ramais e não em rodovias como a 319, que tem uma trafegabilidade muito grande e um peso também muito alto. Mas já é um ganho, já é um avanço, né? E, consequentemente, a impermeabilização no trecho do meio já ajuda para que futuramente a gente tenha um asfaltamento real do trecho do meio, que aí é CBUQ. E aí, para isso, tem que ter a licença. E até agora essa licença ainda não saiu. E vai continuar com esse trabalho de licenciamento do trecho do meio. Existe alguma proposta baseada na 319, na chapa? Sim, o grupo de trabalho, o retorno do grupo de trabalho com especialistas, como, por exemplo, o professor Marcos Maurício, que é especialista, né? E o professor Orlando Holanda, que também é especialista da área. Esses dois não podem deixar de ficar de fora de um grupo de trabalho, porque são especialistas na área e conhecem muito da região. E aí a proposta não é só 319, na verdade é a proposta de um grupo de trabalho de rodovias, porque não tem só a 319, nós temos a 174, nós temos a 230, que é a Transamazônica, e nós ainda temos as rodovias do estado, né? Por exemplo, a M010 ela foi inaugurada, mas ela só foi executada de Rio Preto para lá. Tá ótima, mas de Rio Preto para Manaus, ela tá péssima, cheia de buraco e com alguns acidentes por causa desses buracos, que precisa solucionar. Eu sei que para trabalhar precisa do verão, é verdade, mas precisa ser atacado. E a gente, mudando de assunto aqui, a sua chapa tem o programa de primeiro projeto, né? Que é o apoio ao início da carreira profissional. Só pode falar um pouquinho mais? Claro, todo profissional, na verdade, ele forma. E aí, depois de formado, ele chega no mercado e tem dificuldades.
E a gente precisa incentivar esses profissionais. Primeiro, junto à formação na própria academia, né? E normalmente ele vai também executar projetos. E a gente precisa que o CREA incentive esses projetos com prêmios, com recurso, com material, com equipamentos, para que ele tenha facilidade nesses primeiros projetos dele, para que ele entre no mercado. Mas também a gente percebe muito a exigência das empresas, principalmente na minha área. Eu sou engenheiro civil. Ela pede muito para que você também tenha uma formação na área administrativa, porque você chega numa obra, você vai gerir a obra, e você aprendeu a ser engenheiro, você não aprendeu a ser administrador de uma obra também. E aí você tem algumas dificuldades. E aí isso precisa ser trabalhado entre CREA e a formação, ou seja, a universidade ou a faculdade, para que a formação ela seja melhor executada, melhor feita, para que o profissional chegue melhor formado no mercado, de acordo com o que o mercado exige e não de acordo com o que a instituição de ensino entende que o profissional seja formado. E eu estava lendo uma das propostas aqui, fala sobre também o Observatório de Obras Públicas, certo? Esse Observatório de Obras Públicas são o mesmo que essa criação que o senhor fala da inspetoria de construção da construção de inspetoria física? Não, esse observatório, na verdade, é para a gente poder trabalhar as obras que estão paradas. Tem muita obra parada, principalmente no interior do estado do Amazonas. Por quê? Porque a nossa logística é uma logística muito complicada. E aí, muitas empresas, elas ganham as licitações e aí começam a executar a obra e começam a verificar que é difícil elas cumprirem com aquele contrato. E aí, muitas vezes, elas abandonam a obra. Entendeu? E a gente precisa trabalhar isso por quê? Porque aqui no Amazonas nós temos um diferencial que a gente chama de custo amazônico, onde o valor é diferenciado. E a gente precisa participar com isso, através, mais uma vez, de um grupo de trabalho específico para isso, para que a gente possa acompanhar, através do observatório, todas essas obras e ajude a solucionar as questões que estão dificultando a continuidade dessas obras. E aí você traz mais emprego e renda para a engenharia em geral. E o senhor pode falar também sobre o programa Rio, Campo e Floresta? Rio, Campo e Floresta, vamos lá. Rio, Campo e Floresta é na área do setor primário, e a gente teve o cuidado de trazer uma candidata que é da área, que é a Nadiele. Nadiele é diretora técnica do IDAM, formada, na verdade ela tem só de IDAM, mais de 18 anos de IDAM, formada há muito mais tempo, e ela tem um conhecimento da área. Mas a gente montou uma estratégia, tanto da engenharia florestal, quanto da engenharia de pesca e da engenharia agronômica, para que nós montássemos o Rio, Campo e Floresta, que é um projeto, primeiramente, de pensar na formação do profissional, para depois você fazer a fiscalização no local. Mas uma fiscalização não coercitiva, mas sim uma fiscalização educativa para o interior do estado, mas primeiramente pensando no profissional, na formação do profissional e na adequação do profissional naquela estrutura, naquele meio do interior do estado. Por isso, Rio, Campo e Floresta. Pensando, primeiro Rio, engenharia de pesca, Campo, agronomia e Floresta, engenheiros florestais, que aí você atinge a todo o setor primário, e essa é a nossa intenção. Nós vamos trabalhar também com o setor primário, porque principalmente o sul do Amazonas é muito necessário se trabalhar nessas áreas. Mas hoje a gente vê uma dificuldade muito grande no interior do estado. Por exemplo, a gente esteve lá em Iranduba, a gente viu algumas plantações onde já existe alguns probleminhas e precisa de um acompanhamento técnico para tudo isso. E aí o CREA tem que estar inserido, não como fiscalização coercitiva, mas uma fiscalização educativa e também um acompanhamento para ajudar, para que a gente possa ter cada vez mais uma formação, mas também uma produtividade melhor. E vale destacar também que o Amazonas é o único estado brasileiro onde o exercício profissional é regulamentado pelo sistema do CREA e pelo COFEA, é isso? É isso.
Mas também não esqueça do braço assistencialista, que é a mútua, que é a caixa de assistência. Por exemplo, o mutualista do interior, que não tem internet, precisa de uma Starlink, por exemplo, a mútua, a caixa de assistência, vai poder ajudá-lo para que ele possa adquirir isso, mas também que ele possa adquirir equipamentos para ele. Tem gente, inclusive, pedindo recurso da multa para comprar gado. Isso é importante, é interessante para que você possa ajudar esse profissional no interior. Por exemplo, carros utilitários para ajudar na tua produtividade. Você pode pegar o recurso para comprar o carro sai no seu nome, sem alienação fiduciária, com 8% ao ano. Qual é o banco que te dá isso? Nenhum. Por quê? Porque a mútua não é um banco, é uma caixa de assistência do profissional. Então, essa caixa de assistência te dá meios para que você possa ter os benefícios da caixa e, consequentemente, você possa melhorar a sua produtividade profissional. O senhor pode falar um pouco mais sobre a energia solar? Claro. O CREA mesmo não utiliza energia solar. E aí a gente precisa adaptar a energia solar, não só ao CREA, a sede do CREA, mas também às inspetorias no interior do estado. Então, as inspetorias que forem sendo feitas, elas vão ter energia solar, mas também incentivar o trabalho junto à energia solar com os benefícios da própria caixa de assistência da mútua, que tem programas específicos para isso e um valor que você recebe para que possa baratear e, consequentemente, você executá-lo. Eu, por exemplo, quero ter uma energia solar, não tenho o valor para despender, por exemplo, 60 mil reais que eu preciso. Vou na mútua, pego os 60 mil, vou pagar em 3 anos com 8% ao ano. Ninguém me dá isso, mas a mútua te dá isso. E aí, consequentemente, você consegue executar. E existe também aqui um programa, né, de capacitação técnica permanente, que existe aí uma plataforma online que tem treinamento de várias ramificações dentro da área, é isso? É isso. Tanto o Cesarino, o professor Cesarino, que é engenheiro mecânico, quanto o professor Pablo Guimarães, que é engenheiro eletricista, eles estão trabalhando nisso, já para essa plataforma que eles chamam de Academy. Mutual Academy, que a gente na verdade vai fazer CREA Mutual Academy. Para quê? Para que nós possamos essa formação contínua, né, para o profissional em todas as áreas. A gente deixou ali, quando a gente saiu do CREA em 23, nós deixamos 3 casas ali que nós compramos ao lado do CREA. Nós queremos derrubá-las para fazer um estacionamento, mas em cima fazer um novo auditório com capacidade de 200 profissionais. Para quê? Para que nós tenhamos já esse trabalho de sequência de formação para os profissionais da nossa área. E aí o outro auditório para 100 pessoas, você poder dividi-los para salas menores, onde você pode também dar uma formação continuada, por exemplo, NR12, NR32, então assim por diante. E como a gente tem especialistas na nossa chapa, isso facilita muito, porque eles mesmos já montaram essa ideia, só vão precisar colocá-las em prática já em 2027. Muito obrigado, senhor Afonso, por participar aqui do Furacão Entrevista, tá? O senhor pode dar suas considerações finais, agradecer. Olha, eu só agradeço o espaço, Furacão Entrevista, né, por estar nos recebendo, por nós termos essa oportunidade de estar apresentando os nossos projetos para os próximos 3 anos, e quero crer que com as bênçãos dos nossos profissionais de engenharia, de agronomia e das geociências, nós vamos poder administrar o CREA para os próximos 3 anos. É isso. Muito obrigado a você que assistiu até o final aqui o nosso episódio do Furacão Entrevista. Continue antenado em todas as redes sociais do portal Furacão de Notícias. Eu sou Gustavo Costa e até a próxima.